Vamos lá, então. Semana passada nós falamos, nós estamos, né, falando sobre disciplina, a disciplina do Senhor. E semana passada nós iniciamos falando sobre a disciplina nesta era, neste tempo presente, que o Senhor é uma forma de o Senhor ele transformar o nosso caráter, transformar a nossa alma. Então o Senhor usa de meios, usa, né, de situações para fazer com que a gente seja purificado, ou seja, transformado. Amém? E hoje nós vamos começar a falar um pouquinho agora sobre a disciplina na era vindoura, ou seja, a disciplina no reino. Amém? Vou compartilhar aqui a tela novamente. Acompanhe comigo aí a leitura. Amém? Vai dizer assim, a disciplina no reino. Apesar de uma pessoa não poder perecer após ser salva, essa pessoa sofrerá a disciplina de Deus. A questão é se a disciplina de Deus restringe-se a esta era ou se ela se estende à era vindoura também. Essa é uma questão que muitos jamais consideram. Por que haverá disciplina no reino? À luz da palavra de Deus, há duas formas de purificação: o sangue de Jesus e a disciplina de Deus. Os pecados cometidos antes da nossa conversão são apagados pelo sangue de Jesus. Essa é a primeira purificação. Hebreus 9:22 diz assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, só para deixar bem claro, até para não ter uma confusão, achando que de repente o Senhor, que o sangue do Senhor ele não é o suficiente. O que nós temos que entender? Que o sangue do nosso Senhor Jesus, ele é suficiente para a remissão do pecado. O pecado. Aquele pecado que Adão cometeu e que através do pecado a morte passou, entrou no mundo e passou para todos os homens. Então o sangue de Jesus, ele paga pelo pecado. Agora, os pecados que nós cometemos, que é o fruto, né? Os frutos do pecado, eles não são pagos por sangue. É necessário que a gente faça algo. E o que nós precisamos fazer? Confessar e abandonar. Nós temos que ser transformados, abrir mão, nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. Então nós temos que abandonar a prática do pecado, porque nós já não somos mais escravos. O que nos libertou da escravidão foi o sangue. E agora, para eu deixar, se eu não deixo, o que vai fazer eu deixar é a disciplina. Como que se chama isso? Purificação. Então, o Senhor nos purifica, ele nos livra dos pecados cometidos através da disciplina. Então, toda vez que eu peco, o Senhor me disciplina para que eu não peque mais, porque eu já não sou mais escravo dele. Amém? Então, é nesse sentido que se trata aqui. Olha só, confessar e abandonar. Mas uma vez que, mas, ma- mas uma vez que, depois de convertido, pecamos, temos que confessar e abandonar. Se fizermos isso, desse pecado também não haverá mais memória diante de Deus. Todavia, se recusarmos a confessar e a abandonar, Deus usará a sua disciplina para nos purificar. Portanto, o objetivo da disciplina de Deus é a nossa purificação. Alguns recebem a disciplina do Senhor neste tempo e mudam de vida. Outros, todavia, partem sem mudar de vida. Portanto, qual vai ser o pecado que vai ser julgado, né, ou vai ser trazido à memória do Senhor e disciplinado naquele dia? O pecado que não foi confessado, o pecado que não foi abandonado neste tempo. Na eternidade, todos terão que chegar à maturidade. Todos os filhos de Deus têm que chegar à estatura de Cristo. Como o objetivo da disciplina é a nossa purificação, se não formos purificados aqui, Deus usará o período do reino para completar a obra
em nossa vida. Lembre que o reino não é para todo o sempre, e sim por 1000 anos aqui na Terra. A Bíblia nos mostra que a disciplina de Deus não se restringe somente a esta era, mas também pode ser vista na próxima. Hoje, muitos filhos de Deus não têm um viver consagrado. Entretanto, além de perderem a recompensa, essas pessoas serão disciplinadas no reino. Se um cristão viver na terra hoje, sem controlar suas paixões, amando o mundo e andando nos seus próprios caminhos, será disciplinado na era vindoura. Irmãos, nós estamos falando isso aqui de crente, de cristãos, aqueles que reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador. Nós não estamos entrando aqui no mérito daqueles que não reconheceram o Senhor. Amém? O tempo da punição. Exatamente quando ocorrerá a punição futura? Está claro que haverá punição após o Senhor voltar, mas em que momento isso ocorrerá? Consideramos 3 eras na Bíblia. A era da graça, que é esse período que nós já falamos na aula passada, né? Pode ser chamada a era presente e pode também ser chamada a era do Evangelho ou a era da igreja. A era do reino pode ser chamada de a era vindoura ou a era do milênio, né? Ou o reino milenar de Cristo também pode ser chamado, pois durará somente 1000 anos, que está lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6. Já lemos esse texto aqui em outra aula. Mas se você quiser anotar, anote e depois vá lá e coloque lá na sua Bíblia. E também nós temos a era eterna. Após o milênio virá a era eterna. É a era do novo céu e da nova terra, ou seja, a eternidade. Alguns cristãos serão disciplinados na era vindoura. A Bíblia nos mostra claramente que na era vindoura haverá disciplina. E essa disciplina nos podará e purificará. A era da graça, disciplina, e a era do reino, também disciplina. Daqui a um pouco nós vamos ver alguns textos que vai estar se referindo a isso. O que será tratado na era vindoura? Sabemos que hoje vivemos na era da graça, chamado também a era da igreja. Depois dessa era virá a era do reino, que durará 1000 anos. Em seguida, a era da eternidade. Sabemos que para entrar na eternidade precisamos alcançar a maturidade como filhos de Deus. Sendo assim, aqui temos um problema. Se as coisas são tão imperfeitas hoje, mas serão tão perfeitas na, na era da eternidade, quando ocorrerá a mudança? Interessante, né? Se na eternidade tudo será perfeito, em algum momento precisará ocorrer essa mudança. Lembra que nós falamos na aula passada sobre a morte? A morte não nos muda. O conceito humano é que, ao morrer, mudaremos, mas a Bíblia nunca afirma que a morte física fará uma pessoa ser santa, né, ou ser purificada no seu caráter, na sua alma. Se a morte pudesse mudar o cristão, então ela também poderia mudar uma pessoa não salva. Contudo, a morte jamais muda alguém. O servo indolente ainda será indolente ao ser ressuscitado, né? Ou seja, se a morte pudesse nos mudar, transformar o nosso caráter, não haveria necessidade do apóstolo Paulo escrever Romanos 12:2, para que a gente não se conformasse com as coisas desse mundo. Não teria necessidade. Ou seja, não precisa você ser transformado, não precisa você transformar o seu caráter e renovar sua mente. Só morra com Cristo. Seria assim, não é mesmo? Mas não, ele está falando que nós precisamos de uma mudança, uma transformação de caráter. Então, quer dizer que aquele texto que nós lemos na aula passada, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, se não me engano, onde o apóstolo Paulo fala que quando o Senhor vir, não foi perdão, não foi em 1 Tessalonicenses, foi em primeira carta aos Coríntios, deixa eu só confirmar aqui, se não me engano, acho que foi no capítulo 15, onde ele fala que nós vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos. Tá? Essa transformação, irmãos, é do corpo. Isso. É primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Ali ele vai estar falando sobre essa transformação com um abrir e fechar de olhos, ou num piscar de olhos. Então, isso aí é a transformação do nosso corpo. Amém?
Mas o Senhor vai continuar ainda tratando com o nosso caráter se a gente não abrir mão das nossas vontades nesse tempo. Mateus, capítulo 12, versículo 32. Diz assim: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Olha só, ao ler Mateus 12, você percebe que o perdão de pecados está dividido em dois períodos. Alguns pecados são perdoados nesta era e outros serão perdoados na era vindoura. Alguns cristãos que pecam, cujos problemas não forem solucionados diante de Deus hoje, receberão punição no futuro. Ah, mas então que pecado que na eternidade, ou que pecado que será perdoado no reino? Aquele que eu não confessei. E aí o Senhor vai usar de disciplina até que eu confesse, até que eu abandone, até que eu peça perdão, até que eu reconheça. Amém? No final, vou ver se eu lembro de a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Muitos açoites ou poucos açoites. A disciplina no reino tem uma duração. Olha só, Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 45 ao 48, ele diz assim: mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer, e beber, e embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera. Porém, o que conheceu a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então veja que vai ter, primeiro, que nós precisamos reconhecer quando o Senhor voltar, que haverá uma disciplina, e segundo, que nós temos que reconhecer que haverá diferença nas disciplinas. Uns vão levar muitos açoites, outros poucos açoites. Por isso que o Senhor fala, né, que ele disciplina aquele que ele recebe por filho, né, e ele açoita também, né? Aque- Ele ama, né? Ele disciplina os seus filhos, né? Que é uma forma de demonstrar amor. E ele também açoita aqueles que ele recebe por filhos, né? Então, esses açoites estão ligados. Nesse período, observe que nesse período a gente, de uma certa forma, muitos já estão sendo açoitados, né? Pela disciplina, por situações em que faz com que você corrija a sua rota. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 25. E vai dizer assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Esses versículos se referem aos cristãos, não aos incrédulos. Paulo diz que se um cristão comete injustiça, receberá o que fez, pois não há acepção de pessoas no trono do julgamento de Cristo. Se agir justamente receberá recompensa, segundo a sua justiça. Mas se agir injustamente, receberá punição. Irmãos, aqui nós estamos então falando do tribunal de Cristo, aonde só vai os cristãos. Aquele que não perdoar Aqueles que não perdoaram seu irmão, como Cristo os perdoou, serão entregues aos verdugos, carrascos, até que paguem tudo quanto devem. Mateus 18, 23 diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, vamos só observar isso aqui, ó. Se você quiser anotar na sua Bíblia, anote Mateus 18, 24. Se você principalmente se você tiver uma Bíblia de estudo, tá? Por quê? Olha aqui que ele vai falar aqui na Bíblia de estudo, Mateus 18, 24.
enorme quantidade, do grego mírios, miriade, o maior numeral. Um talento equivalia a 20 anos de salários diários de um trabalhador. Um talento. Um talento, 20 anos de trabalho de uma pessoa. Agora, esse cidadão que estava devendo 10.000 talentos. Irmãos, é 10.000 talentos. Se fosse só 10 talentos, 10 vezes 20, 200, daria 200 anos de trabalho, não é mesmo? Ele tá devendo 10.000. Agora, olha só, então, o que que o Senhor está querendo nos mostrar aqui? O tamanho do perdão, ao qual o Senhor nos perdoou. Agora, observe isso aqui. No mesmo texto, ele vai dizer assim: então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo. Então, entenda, ele perdoou ou não perdoou a dívida? O que que está se referindo? É o Senhor que nos salvou. Ou seja, esse servo está salvo. Mas olha só, saindo, porém, aquele servo, o perdoado, é claro, né? Encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Olha, ele nem fala talentos, é 100 dinheiros. Ou seja, é uma diferença muito grande de 100 dinheiros para 10.000 talentos. Ele diz assim: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o Senhor, o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Amém? Segue dizendo assim: depois do pagamento, depois de pagarem o último centil, os disciplinados serão libertos. Mateus 5:25. Diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, em vida, né? Para que não aconteças que o adversário entregue ao juiz e o juiz o entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade, eu te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares um centil. Então, o que que ele está falando aqui, irmãos? Está falando de disciplina. Ou seja, uma vez que a pessoa ela creu em Cristo, isso aqui não se aplica ao inferno. Não se aplica à pessoa, à perdição da pessoa. Por quê? Porque há a possibilidade de ela sair, ela precisa pagar tudo que ela deve. Então, o que que ele está falando aqui é disciplina. Olha, você deveria ter perdoado, eu te disse, perdoa, você não perdoou. Amém? Da mesma forma com aquele outro que era para ter perdoado a dívida, né, do seu conservo. O dano da segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem é o vencedor? Aquele que faz a vontade do Pai. Como é que nós sabemos isso? Pelo exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Né? Se nós falamos que nós somos corpo de Cristo, nós precisamos agir como tal, fazendo a vontade do Pai também. Né? Fazendo a vontade do Pai, nós nos tornamos corpo de Cristo. Estando em Cristo, nós nos tornamos vencedores. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. O dano da segunda morte, mencionado no verso 11, se refere ao prejuízo que alguns dos crentes terão por ocasião do tribunal de Cristo. Embora a segunda morte não tenha poder sobre nós, podemos vir a sofrer algum dano semelhante. Então, é importante a gente entender. Nós não podemos sofrer a segunda morte, que é a morte eterna. Amém? Mas podemos sofrer alguns danos que serão semelhantes. A segunda morte é o lago de fogo citado em Apocalipse 20.
Isso significa que os derrotados sofrerão o dano da segunda morte. Uma vez que uma pessoa é salva, não sofrerá a segunda morte, porém poderá sofrer um dano da segunda morte, ou seja, algo semelhante. O que que vai acontecer com as pessoas que sofrerem a segunda morte? A segunda morte, para começar, é a separação eterna de Deus e sofrimento. A pessoa ela não vai morrer, ela não vai se desintegrar, ela vai ficar num sofrimento eterno. Amém? Então, sofrer o dano da segunda morte pode ser um sofrimento temporário, ou seja, disciplina. Olha só, a palavra dano na língua original significa machucar, alguém prejudicá-lo. A segunda morte causará sofrimento para alguns, a partir do grande trono branco. Haverá a própria segunda morte, o sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre. No milênio, porém, haverá somente o dano da segunda morte. Se alguns cristãos não lidarem com os seus pecados, ainda sofrerão esse dano e essa dor. Trevas exteriores, o que é falado nas escrituras e que às vezes muitos cristãos confundem trevas exteriores com o inferno. Bem, então nós temos que separar isso aqui. Trevas exteriores. Ser lançado nas trevas não é perecer, é ser tratado dispensacionalmente, por não ter vivido uma vida vencedora por meio de Cristo que o tenha qualificado a participar do desfrute do reino durante o milênio. Naquele tempo, os crentes vencedores estarão com Cristo na glória radiante do reino. Colossenses 3, versículo 4. Enquanto os vencidos, né, aqueles que não venceram, sofrerão disciplina nas trevas exteriores. Mateus 22, versículo 9, diz assim: E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Agora, olha só, não confundir quem pode entrar nas bodas com quem pode entrar na festa de núpcias, né? Festa de núpcias é algo mais íntimo. E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Irmãos, primeiro, um ímpio, ele jamais estaria nisso aqui. Um ímpio, ele não teria entrado nessa festa. Porque essa festa é para quem está vivo, quem recebeu vida, quem creu em Cristo. Esse crente, ele só não tinha as vestes nupcial. O que que se trata de vestes? Vestes falam de obras. E o que que nós precisamos para entrar no reino? Obras. Amém? Então é disso que se trata. Então, nessa parte aqui, fim. Amém? Mas eu quero seguir aqui com os irmãos. Agora, tratando outro assunto, eu quero trazer uns textos aqui para a gente meditar. Abra lá sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 44. Isto mesmo. Vai dizer assim: Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Olha só, feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens.
Mas suponham que o seu servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. Ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, nós precisamos primeiro observar aqui que o Senhor está citando um exemplo nessa parábola de dois servos. Por isso que ele fala lá, nem todo aquele que me chama, né, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, a primeira, é, o primeiro ponto para você entrar no reino é reconhecer Jesus como seu Senhor. Ou seja, para ser salvo, você precisa reconhecer o Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Então agora você está apto a entrar no reino. Só que aqui agora o Senhor está falando de dois servos: o servo bom e fiel, o servo sensato, e também o servo mau. Que servo é esse servo mau? Aquele que começa a obra do Senhor, mas ele pensa que o Senhor não vai voltar nessa era, ou pensa que o Senhor está tardando a vir. E ele começa a fazer o quê? Voltar a praticar as coisas do mundo. Como é que nós vemos isso hoje? Irmãos, tem muitas pessoas que creram em Cristo, começaram bem nossa caminhada e hoje se desviaram. Falam mal dos crentes e, ó, malham a igreja. Ou seja, é um servo, mas não continua a caminhada. Amém? A próxima parábola que nós vamos ver no capítulo 25, ela está falando das 10 virgens. E nós mencionamos aqui na semana passada sobre as 10 virgens. Tem 5 que são prudentes e 5 que são nécias, são tolas. O que acontece? Todas elas são virgens, todas elas estão esperando o noivo, então não se refere a ímpio. Só que uma foram prudentes. Elas pegaram suas botijas cheias de azeite, de óleo, né? E também levaram óleo extra. Isso aqui nos lembra de uma passagem em Lucas, onde o Senhor diz, né? Que o servo, ele é. Como é que é a palavra? Agora me fugiu a palavra. Inútil. O servo que só faz aquilo que é mandado. E se você vê essa parábola aqui, ela serve bem, bem certinho, porque todas elas estavam esperando o noivo, todas elas tinham óleo, mas só 5 delas tinham óleo extra. O que que representa? Como se só 5 delas fizeram aquilo que foi além do que foi pedido, não é mesmo? E essas aqui, quando o noivo veio, elas entraram. As outras saíram para comprar óleo. Olha só, comprar o azeite, no caso, né? E quando voltaram, o Senhor já tinha fechado a porta. E aí, no final, elas vão dizer assim: Senhor, abra a porta. Ele diz assim: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. É a mesma coisa daquela outra passagem onde que o Senhor diz, né? Olha, Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome, nós curamos enfermos. Ele diz assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ou seja, são pessoas que estão fazendo para o Senhor, mas não têm relacionamento com Deus. Então, não importa em fazer para o Senhor, vocês têm que saber o que Ele quer que você faça. Essa é a diferença. Porque eu estava pensando, vamos só abrir um parênteses aqui, irmãos. Estava lendo aqui, estou estudando e lendo Levítico, e o Senhor me trouxe um pensamento e para ver como muitas vezes a gente dá um choque na nossa mente se a gente não compreender a respeito das Escrituras que o que é certo não é o que nós achamos. Certo é o que Deus deseja. E eu vou explicar aqui para vocês de uma forma bem simples. Olha só, o que que o Senhor diz no mandamento? Não matarás, certo? Tá, mas tem alguns textos que o Senhor diz assim, olha, aqueles que pecaram, aqueles que cometeram, que passaram seus filhos, sua semente, seus filhos pelo fogo, esses vocês vão apedrejar, vão tirar do meio de vocês. E agora? Deus está se contradizendo? Como é que ele diz para não matar, agora ele quer que eu mate aquele que passou o seu filho pelo fogo? Então, o que que ele está dizendo aqui? Você não vai matar. Mas se eu te disser para fazer, faça, porque é a minha vontade. Para ver como o que é certo vai muito além da nossa capacidade de pensar. Por isso que nós precisamos fazer o que Deus disse. Então não adianta eu ficar fazendo, fazendo, fazendo
mas não perguntar para Deus o que que Deus disse. Porque muitas vezes você vai fazer coisas que o Senhor disse para você fazer, que a maioria dos cristãos vão dizer assim: ah, esse irmão aí tá fora. Isso aí não condiz com as escrituras. Não, mas foi o Senhor que falou. Mas claro que nós temos que ter certeza que foi o Senhor que falou. Amém? Entendido? Então, veja, essas cinco aqui talvez trabalharam para o Senhor, mas sem ter um relacionamento. As outras não. A mesma coisa os outros servos que chamaram de Senhor. Alguns o Senhor disse: não, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Amém? A próxima parábola que nós vamos ver a partir no capítulo 25, a partir do versículo 14, é a parábola dos talentos. Agora, olha que interessante. Vamos ler um pouco aqui para a gente ter um contexto. E também será como um homem que, ao sair de viagem, coloque ali na sua Bíblia, como um homem, esse o homem é Jesus, amém? Ele diz assim: como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outros 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Isso aqui é a volta do nosso Senhor Jesus. O que tinha recebido 5 talentos trouxe aos outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Sublinhe isso na sua Bíblia: bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor, da alegria ou do gozo do seu Senhor, é tudo que Cristo tem. Amém? Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aí, em servo bom e fiel, em cima de fiel, você pode traçar aí obediente. Não sei se vocês lembram, mas nas aulas passadas nós falamos sobre isso. Que o que que é ser fiel ao Senhor? É obedecer em tudo. Amém? Né? Lembra que nós falamos que quando nós falamos ser fiel ao Senhor não está relacionado somente a finanças? Não, ser fiel ao Senhor, eu falo no contexto geral, é a obediência completa no Senhor. Amém? 24. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor era um, olha só isso aqui. Eu sabia que o Senhor era um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Olha o espírito de medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: servo, olha só, mau e negligente. Então, toda vez que eu não sou fiel, toda vez que eu não obedeço, eu sou negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o seu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem para fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Veja aqui, é o mesmo lugar. Agora, olha que interessante isso aqui. Quando o senhor fala aqui, quando o senhor não, quando esse servo, ele fala a respeito do senhor, esse que tinha 1 talento, ele diz assim: eu sabia
que o Senhor era um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. O que que isso nos mostra? E que nós precisamos, por isso que, irmãos, o que que nós mais incentivamos aqui no Tropa? É que você busque conhecer a Deus, que você tenha relacionamento com o Senhor. Por quê? Veja que esse rapaz aqui, esse servo que tinha um talento, ele tinha uma visão distorcida de quem era Deus, de quem era o Senhor. Uma visão distorcida. Que o Senhor é um homem severo. Quem disse isso para ele? Agora veja que sobre ele estava um espírito de medo. Agora lembra no jardim? Adão? Senhor, eu tive medo. Então a primeira coisa que nós temos que ter cuidado é o olhar que nós temos a referente ao Senhor. Como que você vê a Cristo? Como que você vê o seu Senhor? Se você não o conhece bem, busque conhecer. Se você tem dúvida em algumas áreas, entregue ao Senhor, busque, para que você não deixe de frutificar com medo do Senhor, tendo uma visão errada do Senhor, que foi isso que aconteceu com esse servo. Agora, olha só, veja, lembra que nós falamos aqui em Mateus 18, 24, que um talento, ele significava 20 anos de trabalho? Então, o que que ele está falando? É como se o Senhor dissesse assim, olha, para você, eu vou te dar 20 anos para me servir. É como se ele estivesse dizendo isso, você vai me servir durante 20 anos. E aí essa pessoa, ao invés de servir, ela não faz nada. Recebeu o talento do Senhor, mas não faz nada. O que que ela faz? Ela enterra o talento. Só que veja, o talento está nela. Como é que eu posso enterrar o talento? Indo para a sepultura sem fazer a obra do Senhor. Quando eu vou para a sepultura, eu enterro o talento do Senhor. Amém? Então eu não posso ir para a sepultura sem multiplicar esses talentos. Sem eu poder chegar na frente do Senhor, dizer assim, ó, Senhor, eu não fiz nada. Tá aqui, ó. O que o Senhor tinha colocado em mim, tá aqui, tô te devolvendo. Ele está, mas você não multiplicou? E por que que eu falo que nós precisamos ter é, entendimento do Senhor e conhecer a respeito de Cristo, conhecer a respeito da igreja? Veja só, ao passar, né, do tempo, ao longo do tempo, as coisas foram mudando de rumo. O Senhor estabeleceu algumas coisas e o homem, com o passar do tempo, ele foi mudando gradativamente, foi mudando, mudando. E hoje, talvez o que nós temos que é certo não seja tão certo assim. Vocês vão entender o que que aonde eu quero chegar. Agora veja só, por que que o homem foi criado? Veja, o Senhor ele criou o universo para quê? Para colocar a terra. Aí ele criou a terra para colocar o homem. E aí ele criou o homem para poder habitar dentro dele, para que o homem representasse a Deus diante da sua criação. Então, qual que é o nosso papel hoje como igreja? É ter Cristo formado em nós a ponto de que a gente consiga representá-lo, onde as pessoas olhem para nós e vejam a Cristo. Amém? Isso é igreja. Hoje, o que que muitos cristãos têm como igreja? O prédio físico, as quatro paredes. Mas não foi assim. Então veja, como é que eu sei quando algo está certo? Em algum momento alguém me falou aquilo, que aquilo está certo, que aquele modelo. Por exemplo, se você pegar essa caneta aqui, como é que você sabe que isso é uma caneta? É porque alguém um dia te disse, ó, isso aqui é uma caneta. Então você gravou na sua memória, por uma associação, que isso aqui é uma caneta. E aí agora você tem por certo que isso é uma caneta, e todas as vezes que você vir, vai ser uma caneta. Agora, eu posso mentir para uma criança que eu estou ensinando. Eu posso dizer que esse objeto é algum outro objeto.
Pode ser que é um carro, que é um, sei lá, qualquer outra coisa. E aí o que que vai acontecer? Essa criança, ela toda vez que ela vê, ela vai associar aquilo que eu falei, mas não estava correto. Então, quem que sabe a forma correta de manifestar a igreja? Aquele que a criou, Deus, através de Jesus Cristo, que foi o nosso melhor exemplo aqui na Terra. Então nós temos que buscar nele. Por isso que talvez esse servo, desconhecendo de quem era Cristo, teve medo e não multiplicou seus talentos, assim como Cristo fez. Cristo não deixou os discípulos? Deixou. Agora, Cristo construiu algum templo físico? Construiu alguma parede? Não. E quando fala que ele pregava no templo, lembrem, irmãos, que o templo, eles iam no pátio pregar. Era no pátio, eles não entravam no Santos dos Santos, lá dentro. Era no pátio. E Jesus, onde é que ele pregava? Onde ele ia. Era no poço, era no caminho, era quando vinham os leprosos, era no monte, ou às vezes ele pegava o barco e entrava no mar enquanto as pessoas ficavam na beira da praia. Aonde ele ia, ele pregava, ele manifestava o Deus, o Pai. Só que aí, veja só, o Senhor lutou tanto para derrubar as quatro paredes. E no decorrer da história, o que que o homem fez? Ergueu as quatro paredes. E aí prendem Deus dentro de uma caixa. E aí o que que as pessoas fazem? Elas acham que servir ao Senhor, não que não possa ser, mas elas acham que servir ao Senhor e que cultuar a Deus, que estar na presença de Deus, é somente nos domingos ou no culto, né, que tenha na semana, lá naquele ambiente. E aí as pessoas elas vão lá num auditório, num púlpito, onde que na verdade não era para ter púlpito. Púlpito quem criou foi os homens. Auditório desse formato quem criou foi os homens. Para uma praticidade, para uma organização. Aí o que que as pessoas fazem? Eu vou cultuar o Senhor. Vai lá nas quatro paredes no domingo, senta lá com o coração e com a mente de que quer receber. Só que esquecem que Jesus vai voltar. E ele também, quando voltar, também vai querer receber. E o que nós teremos para entregar? Agora olha só, peguei aqui uma. Isso que eu falei sobre nós termos uma associação de algo primeiro e nós gravarmos que aquilo é correto, é tido como paradigma. O que que é um paradigma? É um conceito das ciências da epistemologia que define um exemplo típico ou um modelo de algo. É a representação de um padrão a ser seguido. Ou seja, quando eu vejo isso pela primeira vez, alguém vai me dizer, ó, isso aqui é tal coisa. Ou seja, bom, pronto, isso aqui é um padrão. Quando eu ver isso, eu sei que é tal coisa. Agora, esse formato que foi sendo mudado, lembra que o apóstolo Paulo fala sobre, ele até fala sobre um texto sobre sofismas. Se alguém depois, até me esqueci de separar o texto, se vocês puderem procurar e depois a gente pode ler. Mas ele fala sobre sofismas. Agora, o que que é o sofisma? Olha só. Sofisma é um raciocínio ou argumento falacioso que se apresenta como verdadeiro, mas que tem a intenção de enganar. A palavra vem do grego sofisma, que significa fazer raciocínios capciosos. Então, o que que acontece? Com o passar do tempo, você vai ver as pessoas dizendo que a igreja é as quatro paredes. E as pessoas hoje têm como certo que a igreja é lá. E aí a gente acha que nós só vamos servir a Cristo lá, que nós só vamos ver a manifestação lá, que eu vou lá para receber. Quando, na verdade, o que que Jesus fez? O Senhor ele manifestou o Deus vivo aonde ele ia. Então, irmãos, a igreja, a verdadeira igreja, é Cristo sendo formado em você e você manifestando as obras do Senhor e fazendo as obras dele. Amém?
Por isso que é necessário a gente conhecer do Senhor. Ele é o nosso modelo, esse é o nosso exemplo. Se nós tivermos a ideia errada de quem é o Senhor e o que realmente é certo, lembra que eu falei antes do Antigo Testamento, que você disse não matarás, daqui a pouco ele disse agora apedreja? A gente não vai saber o que é certo, o que é errado. Por isso que a gente precisa buscar no Senhor. Conhecendo quem é o Senhor e o que ele deseja, nós vamos ser igreja aonde nós formos. E aí, irmãos, por isso que o Senhor falou lá em João 4, que nós trouxemos esses dias numa ministração, e nós falamos que ele disse para aquela mulher, a samaritana, olha, o tempo, vem o tempo em que o Senhor vai buscar, que nem no monte, nem no templo. E esse tempo é agora, em que o Pai busca aqueles que adorem em espírito e em verdade. Então eu não preciso ir lá nas quatro paredes para adorar o Senhor. Posso ir? Posso. Mas a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Irmãos, tem pessoas que vão todos os domingos lá na chamada igreja, as quatro paredes, e elas vão com a consciência assim: ah, agora eu fui no culto, eu estou bem, eu voltei para casa, agora é só esperar eu receber do Senhor, porque eu fui no culto. Mas não entendem que, na verdade, quem está esperando é o Senhor. É o Senhor que está esperando de nós uma transformação. É o Senhor que está esperando de nós a manifestação através de nós. Ele quer se manifestar através de nós. Só que nós não estamos discernindo. Lembra que o apóstolo Paulo fala sobre a ceia? Quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe condenação? Por isso que nós precisamos discernir a Cristo, porque senão nós vamos fazer que nem esse servo aqui, vamos ficar com medo de muitas coisas. Ah, não, eu não vou batizar essa pessoa nas águas, porque senão eles vão me julgar, porque tem que ser só o pastor. Ah, eu não vou impor a mão aqui para expulsar esse demônio, porque tem que ser só o pastor que foi ungido. Irmãos, nós temos que parar com essa religiosidade. O Senhor, ele quer manifestar a Cristo através de nós, mas nós estamos muito apegados à religiosidade, ou seja, muito a sofismas, regras humanas, que não condiz com o que Cristo fez. Amém? Uma vez que a gente entender os fundamentos que é Cristo, e a Bíblia fala sobre nós não colocarmos outro fundamento além deste, quando nós realmente estivermos nesse fundamento, nós vamos entender quem é o nosso Senhor, nós vamos manifestar o Senhor e nós vamos multiplicar os talentos para poder apresentar diante do Senhor. Amém? A gente não vai enterrar talento. Por isso que nós sempre aconselhamos, irmãos, estudem as Escrituras, leem, meditem, orem ao Senhor, tenha relacionamento com Ele. Glória a Deus! Então encerramos aqui, né, o nosso tema sobre disciplina, e com isso eu tenho certeza que os irmãos vão multiplicar os talentos, os irmãos vão fazer a vontade do Senhor, assim como Cristo fez, para apresentar as obras de ouro, de prata e de pedras preciosas quando o Senhor voltar. Amém? Glória a Deus.